Oi pessoal, como vocês estão? Hoje eu vou apresentar aí para vocês uma continuação do material sobre JSF Prime Face. O vídeo vai ser um pouquinho diferente, porque eu estou mudando meu ambiente de trabalho, então até ele realmente ficar pronto efetivamente, aí os vídeos vão sair um pouquinho diferente, mas é coisa rápida, beleza? Então eu vou continuar o nosso material. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou reimportar esse projeto. Então, para reimportar o projeto, se vocês já estiverem com ele trabalhando, não precisa fazer esse procedimento. É só realmente se vocês precisarem reimportar o projeto. Uma coisa que eu gosto de fazer quando eu vou reimportar um projeto é deletar a pasta settings, target, o .classpath e o .project, para não ocorrer nenhum erro, às vezes que possa estar acontecendo na hora de reimportar ele aqui no meio, no Eclipse, desculpem. Então, eu vou reimportar o projeto. Vou aproveitar também e alterar aqui a minha JDK e apontar aqui para JDK, porque senão eu vou ter alguns problemas. Então pessoal, beleza, então está aqui o nosso projeto. Já selecionei aqui a perspectiva do JBoss, estou aqui trabalhando no Packaging Explorer, então está aqui o nosso projeto já reimportado. Tranquilo? Então, o meu próximo passo que eu vou fazer com vocês é continuar trabalhando sobre a parte de mostrar informações usando JSF Prime Face. Só que meu próximo procedimento, pessoal, vai ser agora criar um banco de dados, e nesse banco eu vou adicionar algumas informações e vou capturar e mostrar ela na página web, beleza? Então, basicamente a gente vai fazer esse procedimento. Lembrando, pessoal, que esse material ele está disponível para vocês no Codeplex. Então, wpattern.codeplex.com. Então, aqui vocês conseguem encontrar todo esse material. Estou mostrando aqui para vocês, para que vocês tenham acesso para pegar alguns scripts que vão ser necessários no nosso projeto. Então, a primeira coisa que a gente vai ter de ter é criar aqui, pegar esse script de criar usuário. Eu vou acessar aqui o banco. Se eu não me engano já tem esse usuário, então não vai ter problema. Então aqui eu estou criando o usuário wpattern com a senha 1234556 e dando acesso a todas as tabelas, beleza? Então eu vou criar aqui, seguindo a mesma linha do projeto que está no Codeplex. Vou criar aqui um arquivo create user.sql. Então está aqui o nosso script criar usuário, esse aqui eu já executei. Agora eu vou criar aqui mais um script, que é referente a criar o banco de dados. Eu gosto de colocar esses arquivos aqui, pessoal, porque se futuramente eu necessitar recriar esse banco, reimportar ele em outra máquina, então ele já está aqui disponível para nós, beleza? Então por isso que em geral eu gosto de colocar esses arquivos já no projeto, só para não ter nenhum problema aí, caso a gente precise reutilizar, recriar o nosso banco. Então está aqui o script criar usuário, criar o banco de dados. Então vamos executar esse script. Enquanto ele vai criando. Então pessoal, uma vez que eu criei aqui o banco de dados, o que a gente vai fazer? Eu vou configurar o nosso projeto para acessar o banco de dados. Dessa forma, a gente vai começar a integrar a parte visual das nossas views usando JSF Prime Face com o nosso banco de dados. Beleza? Então,
Aqui já deve ter sido criado o banco, então está aqui o nosso banco JSF Prime Face. Eu tenho aqui 3 tabelas: tabela de categorias, tabela de produtos e a minha tabela aqui. Esse nome aqui, na verdade, daria ser User. E aqui o nossa tabela de usuários, que eu tenho aqui 2 usuários, beleza? Então aqui as nossas tabelas estão todas preenchidas corretamente. Então aqui o meu banco já está criado. Então uma vez que o nosso banco está criado, pessoal, o que a gente vai fazer? Eu vou agora configurar o nosso projeto para poder acessar o banco de dados usando um framework chamado Spring Data JPA, beleza? Então, a primeira coisa que a gente vai verificar aqui no nosso projeto é se nós temos 2 dependências disponíveis aqui, que são esse carinha aqui, ó, Spring Data JPA e o Hibernate Entity Manager. E esse outro aqui também, desculpem, o MySQL Drive. Então, esses 3 frameworks vão ser usados para acessar o nosso banco de dados. Um ponto importante, pessoal, é que essas 3 dependências aqui que nós vamos trabalhar, elas têm diversas características interessantes. O Spring Data JPA ele vai disponibilizar para a gente um CRUD. Então a gente vai fazer de forma bem simples esse acesso ao banco de dados. Outra coisa que a gente precisa fazer aqui é que eu vou alterar a versão aqui do nosso Spring Security. Então a versão do Spring Security, pessoal, que a gente vai trabalhar é a 3.1.2.release. Beleza? Lembrando que esse Spring Security a gente já tinha adicionado lá no início do projeto, mas se ele não tivesse sido adicionado, então adicione aqui essas 2 dependências, o Spring Security Web e o Spring Security Config. Beleza? Então, está aqui configurado o nosso projeto corretamente. Ok, pessoal, então feito isso, o que a gente vai fazer? Essas 3 entidades aqui, elas que são responsáveis por mapear o meu banco com o meu código. Então, para cada tabela que eu tenho aqui no banco, por exemplo, essa categories, eu tenho de ter lá no meu código uma classe que vai representar essa tabela. Beleza? Então, se eu vier aqui, ó, e verificar, eu tenho exatamente a definição da minha tabela. Eu tenho de ter todos esses campos aqui lá na minha entidade. Enquanto vai compilando aqui, então para cada campo aqui eu tenho de ter uma variável lá na minha classe que vai mapear isso daqui. E os tipos, pessoal, eles têm exatamente de bater. Então se eu tenho aqui um varchar, lá eu vou ter de ter uma string, o nome de uma variável category name sendo string. Eu tenho de ter um ID, um category ID seja um long ou um int, beleza? Então esses nomes eles têm sempre de bater, beleza? Então se eu tenho aqui 3 tabelas, eu vou ter 3 entidades, beleza? Então quando vai compilando aqui, pessoal, as nossas classes, o nosso CRUD, vamos falar assim, que nós vamos criar para acessar o banco de dados, ele vai usar o Spring Data JPA. Só que ele já vai disponibilizar para a gente todo o CRUD, beleza? Então a gente não vai ter de fazer esforço nenhum para criar o acesso efetivamente ao banco de dados. É claro que eu peço para vocês, deem uma pesquisada com bastante calma para vocês verem certinho como que funciona o Spring Data JPA. Beleza? Então o primeiro cara que eu vou fazer aqui é o recuperar o category entity e vou codificar ele para acessar o nosso banco de dados e testar ele a partir de um teste unitário. Beleza? Para ver se ele vai funcionar. Então, algumas anotações que nós vamos colocar aqui, @entity, outra anotação, @table. Fiquem atentos aqui a quais são os imports, beleza, pessoal?
Então, pessoal, o que é a ideia que a gente tem nessa nossa classe? Essa classe que ela vai mapear para nós esse carinha aqui, ó, essa tabela. Então, aqui eu tenho que especificar uma variável category name que vai corresponder a essa coluna category name. E ela tem de ser do tipo string, porque aqui no nosso banco é string também. Esse description também é uma variável, uma coluna do meu banco. No caso, medium text corresponde a string também. E essa picture corresponde a essa picture. Long blob seria como se fosse um arreio de bytes, que corresponde no final das contas a uma imagem. Tem um outro campo aqui, pessoal, que ela está representado dentro dessa classe aqui, ó, dessa abstract persistable, que é a chave primária dessa minha entidade. Beleza? Então aqui, ó, quando eu falo que ela é uma base int e defino ela como sendo long, isso aqui eu estou indicando para o meu projeto que essa entidade tem uma chave primária e essa chave primária é do tipo long. Beleza? Aqui eu coloquei esse @ent para definir que ela é uma entidade, então isso é obrigatório. O @table para definir qual tabela que essa entidade está relacionada, então no caso aqui seria o categories. O attribute override eu estou definindo assim, ó, o ID, que está definido aqui, ó, dentro desse abstract persistable, deixa ele carregando ali, que está dentro dessa classe aqui, esse ID ele está relacionado à coluna category ID, beleza? Então eu estou simplesmente falando assim, ó, superclasse, abstract persistable, esse ID está relacionado à chave primária da minha coluna category ID da tabela categories. Beleza? Então essa é a concepção. Então esse ID aqui, ó, essa variável que está dentro do abstract persistable, ela está relacionada efetivamente com a coluna category ID. Beleza? Então a gente for observar aqui, eu tenho uma coluna que seria o category ID, outra category name, outra description e outra picture. Então são as minhas 4 variáveis que correspondem às 4 colunas da tabela. Então com isso aqui eu já acabei de mapear, pessoal, a nossa entidade de categoria. Ok? Então o nosso próximo passo que eu vou fazer aqui agora é criar aqui um repositório Então aqui, ó, vou criar uma interface, aqui eu até coloquei errado que eu estou colocando como uma classe, mas isso aí depois eu altero. Então estamos criando aqui uma interface e category repository dentro do pacote. Então isso aqui tudo, .model, .repositórios. Então na hora que eu colocar isso daqui, pessoal, ele vai criar um pacote com esse nome. E isso ele já não existia. Então aqui é uma interface, não é uma classe. Beleza? Então aqui eu estou criando uma classe, uma interface e category repository dentro do meu pacote org.wpattern, .frameworks, .jsf, .primeface, .model, .repositories. Então aqui dentro, pessoal, desse pacote repositórios aqui, eu vou colocar todos os meus repositórios. Então, sugiro, no meu canal, pessoal, do YouTube, tem mais informações sobre o Spring Data JPA. Eu estou usando ele aqui porque ele é o meio mais rápido que a gente vai poder utilizar para acessar o banco de dados, beleza? Então, como nosso foco é principalmente o JSF Primeface, eu estou querendo fazer a forma mais rápida possível. Então aqui, ó, pessoal, aqui eu estou definindo meu repositório e category repositório, a minha interface, ela estende o JPA repositório. Esse JPA repositório, pessoal, corresponde ao CRUD. Tudo que nós precisamos de um CRUD está aqui dentro dessa interface JPA repositório. E aqui eu só tenho que definir o que? Qual que é o nome, qual que é a minha entidade, e aqui eu tenho de definir qual que é a chave primária da minha entidade. Então, se a gente for olhar aqui, ó, a chave primária é do tipo long. Log eu tenho de colocar aqui também long.
Se aqui tivesse como string, eu teria de colocar aqui também como string, beleza? Então esse aqui é o nosso repositório já criado. Então uma vez com esse repositório criado, nós já podemos passar para a criação do nosso teste unitário. Só que antes disso, pessoal, eu vou finalizar aqui esse vídeo e no próximo vídeo eu volto mostrando para vocês a continuação desse acesso ao banco de dados usando o Spring Data JPA. Beleza? Então até mais e um abraço, pessoal.